Red Bull Bragantino 2, Santos 1, resultado que poderia ser ainda pior se não fosse Gabriel Brazão. E com esse resultado, o Santos permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, está na penúltima colocação com apenas 4 pontos conquistados em 6 rodadas. O único time que é pior que o Santos no momento, pelo menos em pontuação, é o Sport, que é o Lanterna. Sport que, inclusive, sofreu com a arbitragem no começo desse campeonato. Ou seja, se não fossem erros contra o Sport, talvez o Santos hoje seria o lanterninha da competição. E mostra esse confronto contra o Bragantino algumas coisas, né? A insistência em certos jogadores que não têm a menor capacidade de seguir como titulares do Santos. E tem jogador que não tem nem a capacidade de estar no Santos, que segue vivendo de uma Série B, que segue vivendo de Campeonato Paulista. Não dá para o Santos pensar em efetivar o César Sampaio, com todo o respeito que ele merece. Ele pode, daqui a alguns anos, ser um baita de um profissional, de um baita de um treinador, mas hoje não dá. Mostrou que não consegue encontrar soluções, mostrou que não consegue tirar alguma coisa de nova desse time do Santos. Mesmo jogando em casa, não viu a cor da bola, só deu Red Bull Bragantino. E cadê o Marcelo Teixeira? Cadê o CEO do Santos, Pedro Martins? Vão ter senso de urgência agora? O que mais precisa acontecer para entenderem que o Santos precisa de um treinador que vai ser capaz de chacoalhar esse vestiário, potencializar esse time, fazer com que o Santos vença os seus jogos, e no começo é vencer jogo, tá? Não é nem jogar bonito. Isso pode ser uma consequência com o passar do tempo. Mas para hoje o Santos precisa pontuar, precisa voltar a vencer. Precisa fazer o torcedor ter um mínimo de confiança nesse time. Porque na hora que o Eduardo Sacha faz o primeiro gol, a maioria dos torcedores santistas lá no fundo já sabia. Já era. Azedou. Aí o La Quintana faz o segundo gol. La Quintana, exatamente, La Quintana faz o segundo gol. E aí quando o David Washington faz o gol, a minha reação é só de olhar. Não consigo ter aquela motivação de não, dá, vamos empatar, vamos virar o jogo. Não, é uma reação de, agora fez o gol? Agora já era. É um Santos apático em campo, que parece que os jogadores não entendem a gravidade da situação, parece que é normal estar na zona de rebaixamento, parece que normalizaram isso, depois de anos e anos com esse clube brigando sempre na parte de baixo, com um rebaixamento, inclusive. É um Santos que coletivamente não funcionou hoje. Individualmente também teve jogadores bem abaixo. O meio-campo do Santos, só o Roleiser tentava fazer alguma coisa, que era um dos poucos lúcidos em campo. A dupla de volantes, João Schmidt e Pituca, jogando lado a lado, não funciona. Não funcionou na Série B. Quem dirá na Série A? O Santos deve ser um dos times que mais recuam a bola nesse Campeonato Brasileiro. É o método caranguejo, é o jogo caranguejo. Pebolim. Volta também sempre a bola para o Brazão, para os seus zagueiros. É um Santos que é previsível quando pega a bola. Quando está no ataque também, o senhor Guilherme sempre recua a jogada, ao invés de ir para frente, de tentar um drible, de tentar uma jogada, né, diferente para tentar fazer o gol. Não, recua. Devolve para o Escobar. Fica de costas para o zagueiro para tentar receber uma falta. E isso irritou, né, o torcedor. O Guilherme começou também a ser vaiado por conta disso. Porque o torcedor percebeu que toda vez que a bola ia na direção dele, ele forçava uma falta. Ao invés de tentar ir para cima, de tentar fazer alguma coisa diferente. Era mais fácil para ele cavar alguma situação ali. E aí um Gabriel Bom Tempo também que não vai. Acho que tudo que ele podia jogar com a camisa do Santos, ele jogou naquele amistoso que não valia nada contra o Curitiba.
iludiu o torcedor de uma certa forma. E me incluo, tá? Faço essa meia-culpa. Desculpa. Desculpa se em algum momento eu pensei que Gabriel Veron poderia ser solução ou um jogador que pudesse ser útil nesse time do Santos. Espero que queime minha boca, mas hoje não é. Não é. O Escobar defensivamente foi bem, mas não é um jogador que, né, vai contribuir lá ofensivamente, e a gente sabe que não é essa a função dentro do time do Santos. O Luizão, e aí o futebol é cruel às vezes, né, tava fazendo até que uma boa partida, tava comentando com alguns amigos durante a transmissão também. Pô, o Luizão tá indo bem, tá fazendo alguns desarmes, tirou algumas bolas pelo alto, só que aí o primeiro gol do Bragantino sai de uma falha dele. Sai de uma falha dele. Só que, aí eu vou falar uma diferença, né, do comportamento da torcida do Santos. O Guilherme, ele começa a ser vaiado porque a torcida perde a paciência. E aí eu não quero ser fiscal de torcida, apontar se é certo ou se é errado, torcida vaiar durante o jogo, tem que vaiar depois. Cada um faz o que acha que é melhor. Não quero ser fiscal de torcida. Mas o meu entendimento é que quando o torcedor vaia, é porque a paciência chegou no limite. É porque vê que o jogador não está fazendo o mínimo. O Luizão, ele falha diretamente no gol do Bragantino, mas a torcida viu que ele estava bem na partida. E quando ele sai, parte da torcida aplaude ele. Então, não é como se a torcida fosse: ah, você falhou, você tá jogando mal, eu vou te vaiar. Não, tem todo um contexto. Tem todo um contexto. E o torcedor tá vendo. O Guilherme entra jogo, sai jogo, ele segue como titular, é intocável. O João Schmidt é a mesma coisa, lento, mas lento, não consegue marcar. E teve um lance que o Roleiser, se eu não me engano, tomou cartão amarelo. Que ele tem que fazer uma falta que era pro João Schmidt estar ali. Que era pro Pituca estar ali. E cadê os volantes do Santos? Só Deus sabe. Aí o Roleiser precisa fazer aquela falta, que a gente fala de falta tática, pro camarada do Bragantino não sair de cara pro Gabriel Brazão, como foi mais ou menos o que aconteceu aquele gol do Eric, né, do Bahia, que ele sai, ninguém marca, o João Schmidt perde na corrida e ele sai para fazer o gol livre. E o Roleiser teve que fazer essa falta, que nem era a função dele, né? Era para estar algum volante ali. Então é um Santos que é nulo em campo. Não oferece perigo nenhum. Nenhum. E claro, 5 desfalques importantes, que seriam titulares, ou pelo menos entrariam no segundo tempo, né? Principalmente Neymar, principalmente Soteldo, Barrial, que estava jogando bem, Bom Tempo, que estava jogando bem, Tassiano, que poderia entrar no segundo tempo. Estavam fora. Inclusive, é uma coisa também pra gente, né, preparação física do Santos. Por que esses jogadores estão sentindo dessa forma? Porque muitos sentiram o treinamento. Ou depois da partida. Será que a preparação física tá em dia? Não tá? Quanto tempo vai demorar para voltar? Reza a lenda que tem chance do Soteldo voltar contra o CRB. Espero. Então não dá pra gente ficar pensando, ah, mas quando o Neymar voltar, mas quando o fulano voltar, mas quando... Não, tem que reagir agora. O tempo tá passando, o Campeonato Brasileiro é assim, ó. Quando você pisca, já tá terminando o primeiro turno, já tá indo pro segundo, pro final, já tá, sabe? Então, que a diretoria do Santos tenha esse senso de urgência. E é uma coisa que tá prejudicada também, né? Porque mandou o Caixinha embora, aceitaram uma multa absurda, que parabéns a quem aceitou e ofereceu essa multa para o Pedro Caixinha, porque daí também é fácil, né? Você negociar com o cara. Ah, fechamos com ele em 2 horas. Um dia o CEO chega, no outro dia o técnico já tá aí. Mas também com essa multa, meu amigo, até eu que tenho zero experiência em negociação de treinador, fecharia com uma multa dessa, né? E aí agora tem que ter um acordo com o Caixinha para que o Santos consiga publicar no BID a rescisão com ele, para poder anunciar um novo técnico e esse técnico possa
estar na beira do gramado. Senão você tem o técnico, mas ele não pode ir para o campo, né? Então, assim, o Santos procura os seus próprios problemas. Por que aceitou essa multa com Pedro Caixinha? Por que aceitou esta multa absurda com Pedro Caixinha? Por que achou que o César Sampaio daria conta para ser técnico do Santos, que não tem experiência nenhuma com o time profissional? Só foi auxiliar do Tite. Você ser auxiliar é uma coisa, você ser técnico é outra. Sabe comandar vestiário? Sabe tomar decisões importantes? Sabe lidar com desfalques de jogadores importantes? Sabe gerir um elenco quando um jogador está sendo vaiado durante o jogo ou antes do jogo, que é um jogador que a torcida já está sem paciência. Você tem esse entendimento do que está acontecendo? Você sabe lidar com isso? A gente não pode se resumir a, não, César Sampaio é uma opção mais barata. Vamos mantê-lo. Não dá. Gente, é o Santos Futebol Clube. Não é o 15 de Piraporinha que tem que querer economizar em treinador. Economizar em treinador é você assinar ali a cartilha do rebaixamento. Marcelo Teixeira quer ter também essa mancha na história dele como presidente, de ser o segundo presidente que vai colocar o Santos na Série B, porque se não mudar, é isso que vai acontecer. Um Santos que no começo da temporada tinha expectativa de voltar para uma Libertadores, pode ser que volte para uma Série B. Ah, mas está no começo do campeonato. A gente teve esse mesmo pensamento em 2023 e deu no que deu. Então eu prefiro, Nájila aqui, falar para se tocar, tomar providência para sair dessa situação e quem sabe se acertar nessa tomada de decisão, igual aconteceu com o Corinthians, né? Tava brigando para não cair, do nada, pum, consegue uma melhora e vai para uma pré-Libertadores. Do que, não, calma, vamos esperar o primeiro turno acabar, vamos esperar o meio do... Não, já passou da hora. O Santos não conseguir ganhar do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro e ainda me toma gol de La Quintana, não dá pra gente normalizar isso. Ah, Nájila, mas o Bragantino tá na terceira colocação. Dane-se, não dá pro Santos Futebol Clube, a instituição Santos Futebol Clube, normalizar certas coisas. Isso passa por mim, por você, a torcida, né? Dirigentes, principalmente, jogadores, treinador, seja definitivo, seja interino. Não dá pra gente normalizar. Porque se a gente começa a normalizar esse tipo de coisa, a gente vai começar, sabe, a se apequenar. E eu não quero isso. Então, espero que amanhã, nas próximas horas, o próximo vídeo seja: o Santos tem um novo treinador. E que de preferência seja um bom treinador. Que a gente tenha uma perspectiva de que as coisas vão melhorar com esse novo técnico. Porque desse jeito não dá. E lógico, não é só a questão de técnico, tá? Muita coisa tem que melhorar, mas é um passo importante que a gente precisa ter, tá bom? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like e se inscrever, que é sempre muito importante. Qualquer momento a gente tá de volta.